Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem, após a vitória de virada sobre o Santos, nada pode ser menor do que o Santos. Vitória de virada do Palmeiras por 2-1 com gol nos acréscimos. É muito bom ganhar de virada com gol no acréscimo. Vamos ver o que o professor Abel Ferreira falou sobre a partida de ontem. Acho que ele vai ser bastante elogioso com os jogadores que tiveram bastante espírito de luta. Mais uma vez, esse grupo jogou bem, né? Já tinha jogado bem contra a Portuguesa, agora joga bem contra o Santos. E a gente espera que o grupo que vai jogar contra o Novo Horizontino, que é o mesmo que jogou contra o Noroeste, melhore, porque o jogo contra o Noroeste não foi muito bom. Não só pelo resultado, né? Mas pelo futebol apresentado. Ontem o primeiro tempo foi mais ou menos, e o segundo tempo o time realmente jogou bem e fez por merecer a vitória. Mas vamos ver, essa é a minha opinião, né? Vamos ver o que o professor Abel Ferreira diz sobre o jogo de ontem. Vamos lá. Cadê o professor Abel? Primeiro tem que botar ele aqui, né? Ô, Abel, cadê você, meu? Ah, aqui está você. Vamos lá. Solta aí. Giovanni. Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Abel Ferreira. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Começou bem. Abel, eu queria saber de você sobre as mudanças no intervalo. O Palmeiras fez um primeiro tempo de pouca criatividade e você sacou o Giai para colocar o Marcos Rocha e tirou o Felipe Anderson para pôr o Rômulo. Eu queria entender qual que era a sua intenção com essas mexidas e se o plano deu certo aí, na sua opinião. Obrigado. Olha, as substituições foram feitas por questão física, as duas, por dentro daquilo que é o nosso plano que temos para este início de temporada, onde estamos a preparar a equipa em competição. Foi por isso, os jogadores mantiveram as mesmas funções. A única diferença é que, na minha opinião, eu acho que nós começámos um jogo dinâmico, agressivo, controlamos o jogo, mas não conseguimos ser agressivos no último terço. Ou seja, conseguimos com alguma facilidade levar a bola ao último terço, mas faltou ser mais agressivo nesse momento, chutar mais, cruzar, fazer coisas. E foi isso que eu acho que melhorámos da primeira para a segunda parte. Acho que continuámos a ser na mesma dinâmicos, intensos. O Santos acabou porque acontece, às vezes quando... É importante pegar essas entrelinhas, né? O João perguntou sobre as modificações, as substituições de intervalo, que foram fundamentais para que o Palmeiras virasse o jogo. E o Abel falou assim, olha, as substituições foram por questões físicas. Posso falar? Duvido. A do Felipe Anderson até, ok. A do Giai, duvido. O Giai estava muito ruim, muito mal. E provavelmente foi por questões técnicas mesmo, só que ele não quer expor o menino. Então ele fala que foi por questões físicas. E tudo bem com isso, tá? Acho que faz parte de manter o vestiário em harmonia, o Abel responder dessa forma. Mas aí ele fala assim, faltou agressividade no último terço. Faltou fazer coisas. Esse foi o termo exato que ele usou. Aí ele falou cruzar, chutar, gol, precisava fazer isso mais vezes. Isso está diretamente ligado à execução dos jogadores. Isso significa que, na opinião dele, e eu concordo com ela, o plano de jogo estava ok. Por quê? Porque o Palmeiras construía as jogadas. A jogada tinha começo e meio, ela só não tinha fim. Isso tem a ver com o quê? Com a atitude dos jogadores. Então, eu imagino que mais do que qualquer outra coisa, uma chacoalhada ali no vestiário durante o intervalo deve ter sido o determinante para que o Palmeiras voltasse com uma atitude mais agressiva mesmo para finalizar as jogadas. A entrada do Rômulo no Felipe Anderson também contribuiu, até aí sim, por questões físicas. O Rômulo muito mais inteiro do que o Felipe Anderson. A gente viu o Felipe Anderson lento, né? Parecia um veterano, um cara de 50 anos. E ele precisa pegar mais ritmo, né? Ele destoou fisicamente ontem, ficou muito claro isso.
quando eu vos falo na sorte ou na felicidade, ela acontece no jogo, como foi o primeiro gol do Santos, e às vezes em determinados jogos isso conta muito, ter essa pontinha de felicidade, essa pontinha de sorte, se vocês quiserem. Claro que nós sabemos que isso dá muito trabalho, mas futebol há de ser sempre um jogo, e portanto eu acho que não há outra explicação para esse gol a não ser sorte e felicidade, que acontece, umas vezes é a nosso favor, outras vezes é contra nós, mas eu acho que nós, de um modo geral, fomos muito consistentes nos comportamentos que pedimos naquilo que tem a ver com a nossa dinâmica ofensiva e defensiva, e muito sinceramente eu acho que o que melhorou foi a agressividade do último terço, para poder chegar ao último terço e criar, fazer coisas, fazer finalizações, meter a bola no poste, um possível penalti que estava fora de jogo, a ter escanteios, fazer golos. É isso que eu chamo e que acho que faltou na primeira parte e melhoramos na segunda, sobretudo na agressividade do último terço. Beleza, isso aí. Boa noite, Pedro Cano, canal do Mancini. Desse grupo que disputou a Copinha, você já subiu alguns jogadores e o Gilberto se destacou bastante na lateral direita. Queria saber quais são os seus planos para esse jogador no futuro da temporada. Obrigado. Esse jogador vai ficar no sub-20, ainda tem idade para estar no sub-20. Não é jogador da equipa principal, não... Porque mais de uma pergunta. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Band. Eu mais uma vez, eu concordo com o Abel. Eu queria que o Abel falasse mais besteira para eu discordar dele, mas eu concordo. O Gilbertinho não está pronto. A gente se impressiona com os números. Um monte de assistência, porque ele cruza muito bem, porque ele bate falta. Ele, de fato, ele bate muito bem na bola. Mas ele não é jogador pronto. Observem o Gilberto sem a bola. Ele precisa amadurecer, ele precisa preencher melhor os espaços. Ele é lateral, ele precisa saber marcar. Sem a bola, ele precisa evoluir muito ainda. É aquela coisa de quem está vendo o jogo em casa que só vê o jogador quando ele pega na bola. Mas tentem ver o jogo com um olhar mais aberto, mais amplo e ver a ocupação dos espaços. Isso serve não só para avaliar o Gilberto, mas para ver qualquer jogo de futebol. Aí você vê quem está jogando bem, mesmo quem não está jogando bem. Calma com o Gilberto, gente. É um diamante que precisa ser lapidado ainda. Esse potencial dele com a bola parada, nos cruzamentos, mesmo com a bola em movimento, é um absurdo. Realmente é encantador. Mas futebol não é igual ao futebol americano, que você tem jogador para um tipo específico de jogada. E, né, ele tem que ser o jogador completo. No nosso futebol, exige que o cara tenha mais qualidades do que simplesmente bater bem na bola. Rádio Bandeirantes, Palmeiras hoje chega a 26 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Campeonato Paulista como visitante. A última derrota sem ser mandante na fase de grupos foi em julho de 2020. Queria saber de você, que já fez isso em 2021, a divisão de grupos, como neste momento você está analisando a performance não só física, mas tática dos seus jogadores. E uma segunda questão, né? Ontem a presidente Leila Pereira publicamente falou sobre a negociação com o Claudinho, que acabou acertando com o Al-Sadd do Qatar. Como que os reforços que ainda não chegaram, que você já disse que são pelo menos de 3 reforços, isso vai atrapalhando no planejamento da temporada? Você teme que demore muito para chegar mais jogadores ao plantel? Eu quero é que os jogadores que eu tenho, que é com esses que eu conto, que continuem a trabalhar como têm trabalhado, os que hoje vieram aqui, os que estão no CT a prepararem-se para o próximo jogo. Quero que continuem a ser este grupo de homens de caráter, que seja contra quem for, seja contra quem for, seja onde for, joguem jogar como foi hoje, joguem para ganhar. As posições estão bem identificadas, sei perfeitamente o esforço que a nossa Presidente está a fazer juntamente com o Barros, e às vezes acontece esse tipo de situações que a nossa Presidente fez e muito bem expor, porque nós o que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer a o grupo de trabalho. Os que não quiserem, nós também não vamos insistir muito, e temos estes que estão connosco, e a cada jogo podem ter a certeza absoluta que vão entrar 11 jogadores, porque nós sabemos que o quão difícil é trazer jogadores. Neste momento, como vocês sabem, conseguimos trazer 2, o Facundo
o Paulinho, que vai chegar mais tarde, e agora com todo o trabalho, com toda a dedicação da nossa direção, esperar que façam o trabalho, mas sabemos que vamos também ver ao longo deste Paulista, vamos também perceber realmente as reais necessidades da nossa equipa, porque também tem jogadores que nós potenciamos e valorizamos e precisamos de perceber isso. Agora acho que toda a gente sabe disso, há 3 posições que nós precisamos e vamos lutar com as nossas forças para conseguir trazer o melhor para o Palmeiras. Antes que ele fale da história de fase de grupo aí, Claudinho é um jogador muito bom, mas que ele, enquanto profissional de futebol, ele fez uma escolha muito clara na carreira dele, que é ganhar dinheiro. Eu sou jogador profissional, quero ficar rico. E não tem problema nenhum nisso, do cara ser ambicioso e querer ganhar dinheiro. Jogador de futebol é uma das poucas profissões que você tem 2 tipos de prazer. O prazer econômico, que quando você chega num topo da carreira de ser jogador de clubes top, você ganha muito dinheiro. E você tem o prazer de competir e de se sustentar competindo, jogando bola, que é muito gostoso. Quem que não gosta de jogar bola, né? E ele parece que não dá muito valor para esse aspecto. Ele dá muito valor para ganhar dinheiro. Tô aqui para ganhar dinheiro, depois, né, jogar bola, depois para me divertir, eu jogo no meu sítio, com meus parça e tá tudo certo. Tudo bem, cara. Eu não vou julgar o Claudinho por isso. E ele, numa negociação ali, ele usou o Palmeiras para alavancar o contrato dele lá no Catar. Tá tudo certo. Faz parte do jogo, vamos jogar o jogo. Agora, esse discurso de que é muito difícil de trazer jogador. Tá todo mundo trazendo, cara. É difícil só para o Palmeiras. Não dá, sabe? Não dá. Eu entendo o Abel dele amaciar ali para quem paga o salário dele, né? Que é a Leila, e para o Barros, que é o chefe dele. Mas eu não compro essa. Então, pronto, discordei do Abel. Ainda bem. Não compro essa. É difícil, mas tem que resolver. Ainda mais com grana na mão. É difícil para quem não tem dinheiro, cara. É difícil para o Santos trazer jogador. É difícil para o Vasco trazer jogador. E estão trazendo. Para o Palmeiras não pode ser difícil. Porque, primeiro, temos bala na agulha. Segundo, quem não quer jogar no Palmeiras? Que jogador que fala assim, na Palmeiras? Não quero. Jogador recusa jogar no Criciúma, com todo respeito. Jogador recusa jogar, às vezes, até no Bahia, que hoje está na mão do Grupo City. Mas, no Bahia eu não vou. Ok. No Palmeiras, cara, ninguém recusa. Ninguém recusa o Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras tem tudo para trazer esses 3 jogadores que o Abel voltou a afirmar que precisa. Então, você vê, ele dá uma sopradinha, mas ele continua botando pressão. Precisamos de 3 jogadores. Eu conto com os que estão aqui, mas precisamos de 3 jogadores. Acho que está certo. Abel, boa noite. Queria ouvir um pouquinho desse início de temporada do Richard Rios, que foi um jogador que... Ele nem respondeu a pergunta lá da fase de grupos, né? E acho que nem precisa, porque eu acho que é uma estatística de pouca importância. Na temporada passada, acabou oscilando bastante durante o calendário. O Palmeiras foi e ainda está atrás de peças para esse setor também, pensando no elenco para essa temporada de 2025. Você acha que isso pode ter mudado? Pela partida que fez hoje o Rios, que dominou e tomou conta do meio-campo do Palmeiras no jogo de hoje, já havia jogado bem também na primeira partida na temporada. Isso pode ter mudado um pouco o foco do Rios para essa temporada de 2025? E houve uma conversa da comissão com ele também, ciente da capacidade que ele tem e do quanto o Palmeiras precisa do Rios, dos bons momentos e não naquela oscilação da temporada passada? Obrigado. Sim, a gente só oscilou na temporada passada no jogo em casa com o Botafogo. Foi o único jogo que nós oscilamos, que não conseguimos ganhar, conseguimos trazer a decisão para a nossa casa e falhámos no jogo em casa. Uma oscilação, acho que todas as equipas têm,
e nós tivemos esse mérito de trazer o jogo para a nossa casa, e foi aí que realmente nós não conseguimos superar o nosso adversário, e eles foram campeões com todo o mérito. Já que ninguém valoriza o segundo lugar, não é? Já que ninguém valoriza, e é tudo um fracasso quando se fica em segundo lugar, é assim que hoje vivemos no mundo global, é assim, o segundo é sempre o primeiro dos últimos, e ninguém valoriza o trabalho que dá para chegar em segundo, não é? Mas isso é vosso, é da vossa competência, e eu sei muito bem o trabalho que nos deu chegar à posição que chegamos, o que trabalhamos durante o ano, as lesões que tivemos durante o ano em momentos decisivos, sobretudo naquele momento crítico onde as eliminatórias apareceram, mas também... Tá desabafando, Abel. Aproveitou ali para desabafar. Ele aproveitou um trechinho da pergunta de falar de oscilação e começou a desabafar. Mas o foco da pergunta é o Rios, tá? Eu concordo com o que ele fala. O Palmeiras ontem, no ano passado, ficou em segundo lugar e parece que é um fracasso completo. De certa forma cara, porque a gente quer ser campeão. Ninguém comemora segundo lugar. Mas sim, reconhecemos. Não está tudo uma porcaria. É o primeiro dos últimos? Mas está tudo uma porcaria? Não. O Palmeiras continua sendo protagonista do futebol brasileiro. É isso que a gente exige. A gente gostaria de ser campeão e reclama quando não é. Mas a gente exige ser protagonista. E às vezes o protagonista fica em segundo. Tá tudo certo. Também ninguém quer saber disso, as pessoas querem saber dos resultados e ganhar, mas que felizmente quem está dentro do clube, quem lidera o clube, sabe muito bem aquilo que se faz dentro do clube, sabe muito bem o que nós dedicamos e sabe perfeitamente que no futebol não vão ganhar sempre os mesmos, e é aqui e é em todo lado, não é só no futebol brasileiro. Agora, como te disse, em relação ao Rios, é um jogador, e isto acontece muitas vezes, às vezes há clubes que pagam muito dinheiro por jogadores que se compram, que vêm e que não se adaptam, e há outros que nós não temos tanta expectativa, e é isso que é um problema aqui, é das expectativas que se criam em volta de muita coisa. É preciso pôr gelo, calma, não há só uma equipa que luta por títulos, há 4 ou 5 ou 6 que investiram nos últimos anos muito mais que o Palmeiras, e o Palmeiras tem andado sempre a competir, é isso que nós queremos, continuar a ter um elenco competitivo para continuar a lutar por títulos. Se vamos ganhar ou não, não sei, não tenho uma varinha mágica que diga se vou ganhar ou o que vai acontecer na frente. O que eu sei é a competência daquilo que fazemos dentro do clube, e esse jogador foi um jogador que nós fomos buscar, se vocês bem se lembram, vou voltar a repetir, o ano passado, quando da lesão de joelho do Atuesta, nós fomos jogar ao Guarani, identificámos este jogador, e ainda bem que o Barros o foi buscar, e a Presidente muitas vezes me pede, mas não conseguimos arranjar mais jogadores iguais aos Rios. Pois é, baratos, e assim não acontece em 10 Não é barato, tem que ser caro. Bom para nós, mas o reforço dessa posição não depende da performance do Rios. Vocês sabem que saiu o Menino e esperamos que entre um para a posição. Abel, vou querer insistir um pouquinho mais só na questão do Claudinho. Antes de falar de Claudinho de novo, eu acho que o erro do Palmeiras é esse. Mas tem que trazer jogador bom e barato. Não, cara, já passou isso daí. A própria Leila já falou que bom e barato é coisa do Mustafa, e é mesmo. Jogador bom custa caro. Então tem que pagar caro, e tem dinheiro para pagar caro. Então, assim, não dá para aceitar mais essa desculpa. Valores assustam, não assusta mais, cara. 1,2 bi, o João Paulo Sampaio está jogando para tudo que é lado. Eu faturei 1,2 bi para o Palmeiras, e faturou mesmo. Então, cadê? Cadê o jogador para repor? Perdemos o Hendrick, trouxemos quem? Perdemos, trouxe o Paulinho, ok. Vamos perder o Estevão. O Facundo é a reposição do Estevão. Então, ficou com um saldo aí bem bacana para reforçar o que falta, que é centroavante, que é um zagueiro, um terceiro zagueiro ali para o elenco, e um meio-campista ali. Aí não é a prioridade, tá? As prioridades, para mim, são centroavante e um terceiro zagueiro para o elenco. E aí, em terceiro lugar, aí você começa a completar o meio-campo. Acho que é mais importante você ter um cara que fazia o papel do Luan e depois o papel que o Vitor Reis fez no elenco, para ser o imediato do Gomes e do Murilo. Qualquer um dos dois que saia, entra esse terceiro zagueiro aí. Hoje esse cara é o Naves. Será?
Eu acho que a gente precisa de um pouco mais ali para ser o terceiro, para reforçar a zaga, o elenco na posição de zaga, para jogar todo esse monte de competição que a gente vai jogar esse ano. Claudinho, porque a informação que saiu é que estaria tudo apalavrado, né? O Palmeiras já teria acertado com o Zenit, com o Claudinho, o staff do jogador. De fato, isso tinha acontecido? Você acha que houve alguma falha em algum momento dentro dessa negociação, falha de comunicação, com uma palavra que tinha sido dada que não foi cumprida? Vocês não leram o comunicado da presidente ou do clube? Sim. Então está lá tudo. Eu não preciso de falar, está lá tudo muito claro. E volto a dizer, nós queremos jogadores que queiram vir. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem... A imprensa quer botar fogo no negócio, né? Faltou palavra de alguém, faltou postura de alguém. Ou seja, eles estão querendo que o Abel fale: o Claudinho não tem palavra. Eles querem criar uma polêmica, né? O Abel fala: o presidente já falou tudo, tinha que falar sobre isso. Vamos ver se ele não vai cair na armadilha, porque ele está falando ainda, né? É que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito... eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo... Caiu. Eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter... Caiu na armadilha. Que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa presidente foi muito clara. Eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa presidente ou dos presidentes. Eu acho que ela teve muito bem. E como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir, e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. Abel, boa noite. O Thales fez o segundo gol dele em 2 jogos. Queria que você fizesse uma análise do jogo dele aqui na Câmara de hoje, por favor. Tem que ter muito cuidado, porque não parece fácil, não é? O Hendrick foi fácil, o Estevão foi fácil, o Luís Guilherme foi fácil, o Giovanni foi fácil. Eu já falei sobre o Thales, é um jogador que nós já acompanhamos já há muito tempo, nomeadamente o Castanheira, é um jogador que com alguma frequência treinava connosco na equipa principal. É um jogador que ainda tem idade para jogar na equipa de sub-20. Mas como aqui gostam todos de meter, nós lá em Portugal chamamos a carroça à frente dos bois, Aqui até também. às vezes a nossa comunicação interna do Palmeiras faz o que não deve fazer e nós temos que estar sempre a chamar a atenção. E ainda há um bocado fiz questão de chamar a atenção à nossa comunicação, mas é um jogador que nos vai ajudar, como eu já disse anteriormente. Fico acima de tudo feliz por ele, e tenho a certeza, a época começou em 15 de janeiro, e este ano vai acabar em 21 de dezembro, e portanto vai haver espaço para todos jogarem seguramente. Abel, boa noite, Lucas Bueno. Ainda sobre... Vejam que o Abel tem toda essa preocupação, inclusive, com a comunicação interna, né? Ou seja, com o pessoal de marketing, o pessoal de rede social, o pessoal que tem essa função de fazer a ponte entre o elenco e a torcida, principalmente nesses momentos em que nesta época, né, em que o acesso da imprensa aos treinamentos é vedado. Até alguns anos atrás, a imprensa cobria os treinamentos e convivia diretamente com os jogadores, e isso aproximava o elenco das torcidas, os elencos das torcidas. E agora não, agora quem faz essa função são a comunicação, o departamento de comunicação de cada clube. E às vezes o estagiário se empolga, e às vezes solta coisas que prejudica, principalmente quando está falando de moleque, que sobe a cabeça, né? Então você expõe demais um moleque muito cedo, pode ser ruim para o desenvolvimento dele. Então o Abel fala assim: chamei a atenção dos caras e tal. E ele está sendo muito cuidadoso para falar do Thales. Porque não é toda hora que vai aparecer o Hendrick, não é toda hora que vai aparecer o Estevão. E o Palmeiras conseguiu 2 em seguida, ali, 2 monstros. Mas a gente tem que lembrar que, além de Estevão e de Hendrick, ele mesmo mencionou, tem Giovanni, tem Luís Guilherme, tem o Kevin, que podem não ser fenômenos,
mas que são jogadores muito bons e já estão fazendo carreira na Europa com sucesso. E o Tales talvez não seja do nível do Endrick e do Estevão, mas certamente está no nível desses outros 3 que eu mencionei. E com certeza o destino dele é a Europa num prazo não muito longo, né? Mas, para que isso aconteça, para que essa certeza seja a certeza certa mesmo, precisa ter calma nesse momento final, nessa transição, nesse último passo dele, que são as primeiras partidas dele como profissional. Daqui uns 40, 50 jogos, ou seja, até o fim do ano, se ele continuar desse jeito, com a cabecinha no lugar, fazendo gol, fazendo a parte dele, respondendo quando é chamado, tá tudo certo. Vai dar retorno esportivo para o Palmeiras e financeiro também. Sobre o Tales, no primeiro jogo contra a Portuguesa, ele fala que se o Abel precisar de um 9, ele vai estar lá à disposição, vai estar lá dando a vida, seguindo o seu rumo. Hoje ele brigou muito em todas as jogadas, disputando muito sobre tudo que acontecia. O Tales estava ali disputando. Eu queria que você falasse se ele pode ser o 9 do Palmeiras e qual que vai ser o processo do Tales nesse profissional. Pergunta do Lucas. O Abel acabou de falar que tem que ter calma e o Lucas deu a empurrada. Fala mais do Tales aí que ele tá jogando pra cacete. Vamos ver. É isto visto aqui hoje. É chegar, ver os nossos jogadores, dar oportunidade a todos. Este é o terceiro jogo que fazemos, certo? Em 3 jogos, só 3 ou 4 é que não jogaram, já jogaram quase todos os jogadores em 3 jogos. E depois é que os meus olhos veem. E o Tales jogou hoje, porque eu também já disse na última vez, ao contrário do que alguns de vocês falam que eu não gosto do Flaco, foi eu que fui buscar o Flaco, foi eu que dei autorização para a Presidente pagar 8 milhões pelo Flaco, foi eu que não deixei o Flaco sair, porque nós sabemos o jogador que temos, mas o Flaco, o Aníbal, o Giai, o Caio, foram jogadores que não chegaram tão bem fisicamente como foi, por exemplo, como o teu colega disse, o Rios, está à frente dos outros neste momento e a nossa função é ajudá-los, não é criticá-los, ao contrário do que alguns colegas teus falam, não é? A minha função é umas vezes chegar aqui e desafiá-los, outras vezes é dar-lhe carinho e às vezes se eu entender que tenho que vir aqui desafiá-los publicamente, eu vou fazê-los publicamente. Mas eu tenho uma ótima relação com os meus jogadores, eles sabem que o que eu mais quero deles é extrair o máximo deles, mas não posso negar que neste momento o Tales, por isso é que jogou hoje, jogou de início, jogou a titular, está em melhores condições físicas e o Lopes, ao contrário do que alguns falam, é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu puxo por ele muito, é um jogador que tem que ser desafiado, é um jogador diferente, que tem que andar sempre, entre aspas, com a corda sempre apertada, sempre esticada, mas foi um jogador que teve uma operação nas férias, teve que fazer aqui uma intervenção no nariz, perdeu alguma massa muscular, algum peso, chegou com não tão em forma, mas nós estamos aqui para ajudar o Flaco, que essa é a minha função, ou a primeira função de um treinador é ajudar os seus jogadores, e eu vou ajudá-lo a ele como vou ajudar todos os outros, mas o que vocês viram, o que eu perspectivo para o Tales, isso é que é preciso ter a coragem para os meter, porque se vocês viram, começaram 5 ou 6 jogadores da base, eu quando faço o meu plano de jogo eu não tenho em conta se é da base, se é português, se é brasileiro, ou é argentino, ou é uruguaio, é aqueles que eu entendo que deve ser o melhor, e ao mesmo tempo também dar oportunidade a todos para se poder mostrar, para competirem por um lugar na equipa, e depois, a cada momento, aqueles que eu entender, essa é a minha função. A minha função é escolher os jogadores. A vossa função é criticar as minhas escolhas. E a função dos jogadores é estar preparados para as escolhas do treinador, e a minha função é escolher aqueles que eu acho que a cada momento estão melhores, mas como eu vos disse anteriormente, em função do calendário, em função de termos começado tão cedo a época, eu decidi, juntamente com a minha comissão, dividir o grupo em 2 e preparar este Paulistão, preparando a equipa e competindo ao mesmo tempo da forma que nós entendemos que era a melhor. Se alguém tinha alguma dúvida, está claríssimo que Paulistão é pré-temporada, né? Essa última fase ele deixou muito claro. Mas eu gostei muito dessa resposta dele. Ele atribui à forma física essa discrepância tão grande entre o desempenho de alguns jogadores. E ok, eu aceito essa explicação.
essa questão do Flaco estar usando uma máscara, eu não sabia que era por causa de uma operação. Então, agora ele deixou claro. E perdeu massa muscular. Então, ele chegou com menos massa muscular por conta da recuperação dessa cirurgia, sei lá, acho que é desvio de septo, imagino que seja. Ok, eu aceito essa explicação. Só que o Flaco já vinha em declínio no ano passado. No segundo semestre do ano passado, ele não foi o jogador que a gente precisava. E ele estava fisicamente inteiro. Então, aceito a explicação, mas ela não é plena. O Flaco estagnou. Nós precisamos de um 9 melhor. E o próprio Flaco pode vir a ser esse cara, se ele voltar a se desenvolver, se ele voltar a crescer. E aí precisa de jogo, ele precisa de tempo de campo e começar a meter gol. E não é só gol do Paulista, hein? Tem que meter gol em Libertadores, tem que meter gol no Brasileirão, tem que meter gol no Mundial. Então aí ele vai mostrar que, né, ele é o cara que a gente precisa. Mas, nesse momento, a gente não pode ficar só com fé no Flaco Lopes e no Tales. A gente tem que ir no mercado, ir ao mercado e trazer um grande camisa 9 para que esta temporada a gente entre com mais confiança, que essa confiança seja justificada. Porque até agora é muito mais fé do que confiança. Boa noite, Abel. Olá. Parabéns pela vitória. Olá. Olá. O Paulo não estava no planejamento inicial das crias que iam subir. Ele subiu, recebeu minutagem e vem fazendo bom uso delas. Quais são os seus planos com essa cria para a temporada? Gosto muito dele. É outro jogador que também nós já observamos há muito tempo e veio connosco, esteve o ano passado connosco. Depois podem lhe perguntar o que é que eu lhe disse o ano passado, não vos vou dizer aqui. Ainda bem que ele está connosco. Eu não quero falar muito, senão depois. Ainda bem que ele está connosco. É um moleque com. Olha o cuidado com que ele potencial. Eu via muitos jogos da base e achei que ele era magrinho e fininho, mas não é. Ele é muito bem constituído. É um jogador com características muito interessantes. Um segundo volante que pode jogar de segundo volante, pode jogar de meio atacante, pode jogar de ponta, como jogou na equipa B. É um miúdo que trabalha muito e treina muito, e eu disse isto a todos, os jogadores que sobem à equipa principal, eu digo isso a todos. Agora é a vossa vez de mostrar e competir com os outros que estão aqui. Somos amigos, respeitamos uns aos outros, mas queremos todos o mesmo. Não é? Eu quando vou jogar pádel com os meus adjuntos, gosto tudo deles. Adoro os meus adjuntos, a minha comissão, adoro, mas quando parto para a competição, aí amigos, mas aí fica à parte. E eu digo exatamente os mesmos a eles. Respeitar os mais velhos, ouvir os mais velhos. Nós temos jogadores aqui que ajudam muito os mais novos. O Murilo, o Veiga, que faz um trabalho de bastidores absolutamente extraordinário. O Everton, o Gomes, o Rocha. São jogadores que nos ajudam muito à integração destes moleques. Quando eu cheguei, no primeiro ano que eu cheguei, não era fácil. Havia aqui, no primeiro ano que eu cheguei, alguma divisão entre os que vinham da base e os que estavam. Mas hoje o respeito e a amizade entre eles, apesar desta competitividade sadia que eu quero que exista dentro do grupo, ela é muito boa e eu tenho sorte por ter capitães que me ajudam também nessa integração dos jogadores, e a venda de alguns jogadores que vocês viram também é responsabilidade deles, porque eles também ajudam muito na integração e fazer esses moleques se sentir à vontade. E quando for preciso dar uma dura ou outra, como ainda vocês hoje viram, o Rocha de forma respeitosa a chamar a atenção ao Estevão, que uma coisa é driblar a entrada da área, né? Podia ter passado a bola ali, perdeu a bola e levou ali uma dura com o respeito do Rocha, e tem que ser, porque os amigos não são aqueles que só te dizem as coisas que tu gostas de ouvir. Os amigos são aqueles que dizem as coisas que muitas vezes tu não gostas de ouvir, mas tens que ouvir. E é isso que eu espero dos meus capitães, que cobrem de forma respeitosa de todos os atletas. E é isso, esta mistura entre juventude e experiência tem-nos dado frutos. É isso que nós vamos continuar a fazer, a potenciar, valorizar, ajudá-los, e depois fazer, como está a dizer o teu colega, os planos, é metê-los a jogar e eles fazerem o trabalho deles. Está bem? Obrigado, Abel. Boa noite a todos. Mais uma vez o Abel dando demonstrações de que ele de fato é um baita líder, né?
essa visão que ele tem de como lidar com jogadores, de como lidar com a molecada que está subindo, e ele tem muito material jovem para trabalhar, aí por conta do trabalho do João Paulo. Então, aí ele mostrou que ele conta com a ajuda da comissão técnica e dos jogadores mais experientes. Ele mencionou aí uns 4 ou 5 que ajudam bastante aí nessa integração com a molecada. Legal ele falar que, quando eu cheguei, tinha uma certa divisão ali, tinha o grupo dos moleques, o grupo dos mais veteranos, e ele meio que conseguiu fazer com que o relacionamento ficasse mais homogêneo. Muito legal ter essas pequenas pitadas de bastidor aí do dia a dia do elenco. A gente que não tem acesso ao dia a dia do CT. E eu já falei algumas vezes, acho que é certo isso. Acho que não tem que ter imprensa lá circulando lá mesmo. Só tumultua. Então, acho que tem esses eventos aí de coletiva, e aí as entrevistas agendadas fazem esse papel. As redes sociais oficiais do clube complementam, e eu acho que cumpre o papel de estabelecer o contato entre os ídolos e a torcida, e sem contaminar o ambiente, porque repórter muitas vezes contamina o ambiente, infelizmente. Né? Tem profissionais bons e ruins em toda a área de atividade, e imprensa não é diferente. Boa coletiva, gostei das respostas do Abel, concordei com a maioria, discordei de algumas. Agora cabe a vocês aí também fazerem essa ponderação aí sobre as falas do Abel. Espero que esse trabalho, esse react tenha ajudado vocês. A gente segue nosso trabalho aqui. A gente segue acompanhando o dia a dia do Palmeiras. Hoje é quinta-feira e sábado já tem jogo. Palmeiras de Novo Horizontino, direto de Barueri. Estaremos lá, eu e Anderson Correia, mais a equipe de reportagem com João Quero e Lucas Bueno. Faremos a cobertura de mais uma partida do Palmeiras pelo Campeonato Paulista na pré-temporada de 2025. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço e saudações alviverdes.